Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui em nosso canal na internet. Novamente, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que os amorosos amigos espirituais desta casa continuem nos amparando neste singelo trabalho e nos fortalecendo nestes momentos de grandes desafios. Reforço o convite, vamos nos permitir uma pausa durante alguns minutos para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre a vocação dos 4 primeiros discípulos, que está em Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. E estas são as palavras que encontramos no Evangelho de Marcos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde em meu seguimento, e eu vos farei pescadores de homens. E, imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles também estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Vejamos, irmãos, que é importante recordar que o mar da Galileia, também conhecido como o mar de Tiberíades, citado em outros versículos, como por exemplo no 16 por Marcos, é na verdade um grande lago, também conhecido como o Lago de Genezaré, que é um extenso lago de água doce, localizado na região norte de Israel. O seu principal afluente é o Rio Jordão, que foi denominado de lago por Lucas e alguns outros escritores gregos. Tem cerca de 11 quilômetros de largura, a título de curiosidade, e 19 quilômetros de comprimento. E este lago era famoso por sua grande capacidade, dos peixes que ali estavam. Os judeus costumavam chamá-lo de mar, entre aspas. Esse mar tornou-se o centro das atividades de Jesus. Em suas margens, a noroeste, estavam as chamadas aldeias de Cafarnaum, onde podemos associar a um quartel, general do Cristo. Magdala e Corazim, bem como Betsaida e outras cidades relatadas nos evangelhos. As suas praias orientais eram desabitadas, e ali esteve Jesus ocasionalmente a fim de escapar das multidões. É evidente que existem algumas controvérsias em relação à pronta aceitação do convite que o mestre nazareno dirigiu a Pedro, denominado Simão por Jesus, e o seu irmão André. Tiago, que mais tarde foi denominado de Tiago Maior, e seu irmão João, que foi apelidado, eles foram apelidados por Jesus como os Boanerges, ou seja, os filhos do trovão. Ambos filhos de Zebedeu. E este relato no Evangelho de Marcos supõe que esses pescadores tinham conhecimento prévio de Jesus. E isso é confirmado nos evangelhos, como por exemplo em João, se pesquisarmos, em que é demonstrado que eles já acreditavam que Jesus era o Messias de Israel. Ao confirmar assim o seu direito à lealdade total das pessoas para com ele, Jesus, sim, demonstrou
consciência da sua autoridade pessoal, sabia quem era, qual era a sua missão. E a ordem de Jesus lhes deu para segui-lo incluía não somente, digamos assim, o aspecto que deveriam acompanhá-lo nas suas jornadas, mas sim que deveriam aceitar um relacionamento de discípulo e mestre, estabelecendo esse vínculo com ele. Então, a promessa de Jesus de fazer esses discípulos pescadores de homens estava relacionada à tarefa de que eles ganhariam pessoas para a causa nobre de Jesus. Vamos lembrar que o Espírito Emmanuel analisa de perto essa questão quanto à aceitação do convite e explica-nos que o chamamento do Mestre para segui-lo é dirigido ininterruptamente a todos nós. Entretanto, a aceitação será sempre imediata entre os que já se encontram conscientes da sua necessidade de renovação íntima, quando Emmanuel nos diz que, em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos, interpretada simplesmente como sendo um apelo do ministério do Cristo, ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. Esse é o reforço de Emmanuel. E lembramos que por onde formos, Jesus, que às vezes como um mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que nós já aprendemos. O básico do Evangelho, não tem dúvida, nós já temos. Nas menores experiências, sejam no nosso trabalho profissional, na casa espírita, ou em atividades no lazer, seja no nosso lar, seja na via pública, nós somos convidados ao exercício incessante do bem. E nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo, podemos afirmar, um santuário da fé na humanidade como a sua própria família. Assinalando logo, vamos lembrar que, por norma cristã, nós somos inspirados nos trabalhos do cotidiano, que possamos ouvir a palavra do Senhor, de Jesus, em todos os ângulos do nosso caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade hoje e sempre. É difícil seguir o Mestre, mas o único caminho é seguir os seus passos. Então, amigos, essas são as nossas singelas e simples reflexões para o dia de hoje. Que possamos internalizar, que essa mensagem tenha feito algum sentido para você. E, se você acreditar que seja oportuno, divulgue, compartilhe essa mensagem do Evangelho a quem você acreditar que possa ser útil. Agradeçamos, então, novamente, aos amigos espirituais pela assistência desse nosso trabalho despretensioso. Apenas um trabalho simples de compartilhar o Evangelho de Jesus. Que os amigos espirituais, então, continuem nos fortalecendo, auxiliando-nos para que tenhamos uma semana de grande aprendizado, de grandes conquistas. Muita paz a todos nós, um fraterno abraço e até o nosso próximo encontro.